Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Esse programa que faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais tem como presidente pastor Ival Teodoro da Silva. E o nosso desejo é que você seja abençoado e edificado através dessa programação. Quero lembrá-lo que as pré-aulas da classe adulto, elas têm como objetivo levar um pouco mais de conteúdo e conhecimento para você professor, para você superintendente, para você que gosta de estudar as lições da Escola Bíblica Dominical e para você que gosta de ouvir conteúdos acerca da Palavra de Deus. Deus te abençoe, você inscrito, nós agradecemos, e você que está chegando pela primeira vez, inscreva em nosso canal, ative o sininho, toda semana tem uma lição nova, que é colocado um vídeo novo, para que você possa estar aí atualizado nas lições bíblicas. Você que já é inscrito, nos ajude compartilhando. Nós fizemos um apelo, atingimos o objetivo, mas estamos aí rumo aos 7.000 inscritos e vamos conseguir com a ajuda de Deus, o nosso bom Deus, mas também com a sua ajuda também, compartilhando, divulgando para o máximo de pessoas os seus contatos. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2025 com o título geral A Igreja em Jerusalém. E na lição anterior, essa lição inclusive que é a de número 10, que nós falamos da expansão da igreja, está disponível no nosso canal no YouTube. Você pode, acessando o canal, ter acesso a essa lição. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem por título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. E eu quero aqui apresentar, os comentaristas de hoje, nossos irmãos, nossa irmã, que hoje estará comentando essa lição. Eu começo aqui cumprimentando o evangelista David. Paz do Senhor, irmão David. Paz do Senhor, pastor Valcir, paz do Senhor, Thelma, paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo, aos professores em especial, que essa aula venha lhe servir de grande valia para o seu ministério e para a sua próxima aula. Glória ao nome de Jesus. Temos também a presença para comentar essa lição da professora Thelma Guedes. A paz do Senhor, irmã Thelma. Paz do Senhor, pastor Valcir, paz do Senhor, pastor David, paz do Senhor a todos os ouvintes, a paz do Senhor também a todos os professores que nos acompanham, que você possa ser edificado através desta aula abençoada que o Senhor tem preparado para nós. Muito bem, meus queridos irmãos, você que nos assiste, pegue aí a Bíblia, a revista de EBD, uma caneta, um bloco de anotação e vamos então para o conteúdo. Começamos então a lição de número 11, um lembrete, dia 14 de setembro, que será o domingo, que essa aula será ministrada, é o Dia Nacional de Missões. E a pergunta sempre ela fica evidente, o que é que nós estamos fazendo por missões, E isso é muito importante. Então, o Dia Nacional de Missões é um dia que nós, como igreja, celebramos, nesse dia, essa obra tão gloriosa, lembrando que o primeiro missionário foi Deus, que enviou o seu Filho, e o seu Filho, como missionário, fez a obra completa. E assim nós estamos aqui hoje. Então, vamos para a lição, Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. Professora Thelma Guedes, o texto áureo. Texto áureo. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo 47. A verdade prática, evangelista David. Verdade prática. O episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Muito bem, os objetivos da lição, que são 3, o primeiro diz assim: mostrar que Deus inclui os gentios em seu plano de salvação. Ressaltar que a salvação é oferecida a todos os que creem em Jesus, independentemente de sua origem étnica ou cultural. E o terceiro objetivo é enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus entre os gentios, demonstrando que o Pentecoste não foi exclusivo dos judeus.
Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no livro de Atos, capítulo de número 10, versículos 1 ao 8, também versículos 21 ao 23, versículos 44 ao 48. Acompanhe a leitura. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles lhe disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Após a leitura bíblica, nós vamos para o conteúdo. Você pode ficar com a sua Bíblia aberta no livro de Atos, capítulo de número 10, que é o livro que nos dará a base. Nós estamos estudando a igreja em Jerusalém. A lição anterior nós falamos sobre um diácono e evangelista chamado Filipe e falamos sobre a expansão da igreja. Anterior a 10 a 9, claro, nós falamos sobre uma igreja que se arrisca baseado na vida e no testemunho de um diácono evangelista chamado Estevão, né? Ou seja, Estevão e Filipe. Evangelista David, professora Thelma, 2 personagens aí que se destacaram. E agora, assim, a gente viu a igreja concentrada, vamos clarear isso aqui, em Jerusalém, na região da Judéia. Na lição passada a gente viu eles indo para os termos de Samaria, né? E agora nós vamos ver eles adiantando um pouco mais, né? Indo até uma família de gentios. Isso é muito interessante. Um personagem principal aqui é Pedro e o outro personagem que manda chamá-lo chama-se Cornélio. E é muito bom pensar sobre isso, né? A proposta é ir, né? E Pedro teve que ir, como nós estamos falando e vamos falar em Dia Nacional de Missões. Esse id é muito importante, né? Essa obediência. Lembrando que não era um trajeto curto. Depois, evangelista David, professora Thelma Guedes pode aí também complementar essa informação, mas mais ou menos distava de Cesareia até Jope uns 50 quilômetros, um pouco mais ali, né, de 50 a 60 quilômetros. Por isso se dá esse tempo de... O texto vai dizer no capítulo 10, versículo 30, quando Cornélio responde que há 4 dias ele tinha... 4 dias mais ou menos ele tinha tido aquela visão, né? Então foi um dia de ida, no outro dia descanso, um dia de volta e assim vai. Então era uma caminhada, considerando que um homem ele consegue caminhar em média, um ser humano de 3 a 4 quilômetros, aí, uma caminhada tranquila por hora, consideramos mais ou menos isso daí, a caminhada e próximo aí uma cidade da outra de pouco mais de 50 quilômetros. A nossa lição ela vai trazer essas propostas hoje, né? E a motivação da lição diz assim: na lição de hoje nos mostra que o evangelho rompe barreiras e convida a igreja a viver a missão
com abertura, compaixão e obediência ao Espírito Santo. Que nossos corações estejam sensíveis à voz de Deus e prontos para levar a sua salvação a todos. O auxílio bíblico teológico, eu destaquei uma parte aqui, grifei ela, porque a gente ouve pregações e a gente prega hoje sobre isso, nós ensinamos sobre isso, e é muito fácil que nós temos o material em mãos, é fácil a gente citar. Mas para aqueles irmãos da época, tem duas perguntas que são pertinentes e importantes para nortear essa lição, que diz assim, ó: antes da grande comissão ser efetuada pela igreja judaica e o evangelho alcançar os gentios, algumas questões teriam que ser solucionadas. A primeira, então, será que os judeus e gentios poderiam receber igual salvação, ficando em pé de igualdade? Os crentes judeus poderiam ter comunhão e convívio com os gentios? Era a pergunta, era a solução, as questões para a solução daquele tempo, né? João 4, Jesus vai dar uma lição muito grande, porque samaritano e judeus não se falam, e Jesus teve ali uma conversa com a mulher samaritana, e a obediência de Marcos 16:15, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e também Atos 1:8, né? A simultaneidade de missão, né? Em Jerusalém, Judéia e Samaria até, né? Então, Jesus já tinha dado um exemplo ali com a samaritana, né? Deixou claro isso. Deixou claro, né? Exatamente. Então vamos lá, olha só, muito interessante, lição então de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. O primeiro ponto dessa lição, a revelação de Deus aos gentios. O segundo ponto, a salvação dos gentios. E o terceiro ponto, o Espírito derramado sobre os gentios. Primeiro ponto, a revelação de Deus aos gentios, e aqui eu já vou com o evangelista David Bruver. O primeiro subponto vai falar da visão de Cornélio. Não era comum, né? Assim, a visão não era comum, e aparecer um anjo, né, para Cornélio. Então eu vou deixar contigo, evangelista David, esse ponto. Muito bem. Vamos só ressaltar aqui o versículo que está na nossa leitura bíblica em classe, que é Atos capítulo 10 e o versículo 2, 3 4, só para a gente ter uma noção do que aconteceu com Cornélio, né? O versículo 3 diz assim: este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ó, 5, agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, né? Este está com um certo Simão, cuidador, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele dirá o que deve fazer. Sabe o que é interessante nesse texto? É que um anjo aparece para Cornélio, diferente das outras religiões que surgiram através de anjo, que descobriram um pergaminho, que descobriram um livro de ouro. Aqui o anjo aparece para Cornélio e fala: olha, sobre a salvação, o processo da salvação, o mecanismo da salvação, podemos dizer assim, né? O processo de redenção, de regeneração. Então o anjo queria pregar sobre isso, né? Mas não era o chamado, inclusive, do anjo para fazer isso. Inclusive, nós temos um exemplo aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, que nós vamos perceber que os anjos perscrutam, né? Eles queriam entender, né? A palavra perscrutar do grego, ela quer dizer inclinar-se para olhar atentamente, investigar com curiosidade, espiar com desejo de compreender. Então ele queria entender, queria compreender como que era esse negócio de processo de salvação, como que funcionava. Então, olha só que interessante, Cornélio, inclusive, se não me engano, Barclay que vai dizer isso, é isso mesmo, Barclay, vai pelo menos dar 3 características de Cornélio, né? Ele era um homem temente a Deus, um homem que talvez, diante de tanto politeísmo, né, diante de tantos deuses, encontrou Deus, o Deus deixou-se encontrar, né, por esse homem chamado Cornélio. E ele sendo temente a Deus, nós vamos perceber também que Cornélio, uma palavra aqui bem, podemos dizer assim, quase que a gente não escuta, né, dadivoso, o homem que gostava de dar esmola, o homem que gostava de abençoar. E ele também era um homem de oração, um homem que orava. Na hora 9ª, Cornélio sendo gentil, não sendo um judeu, né, embora um simpatizante aí da religião judaica, ele é um homem de oração, um homem dadivoso que abençoava das pessoas e um homem que temia Deus. Nas suas orações, na hora da sua oração, um anjo aparece para Cornélio dizendo: Cornélio,
Deus ouviu suas orações. Imagina que tremendo isso. Deus ouviu suas orações. Nós temos um exemplo disso no Antigo Testamento, quando Deus vai mandar Gabriel para falar com Daniel, né? Depois dos 21 dias de jejum ali, nós vamos perceber que o anjo aparece a Daniel e vai dizer: Daniel, tu és chamado, no aramaico, né? Amado no céu. E Cornélio, ele vai ter esse testemunho de um anjo de Deus. Cornélio, você fez esmolas, você orou, e uma coisa é certa, Deus recebeu as suas orações e as suas esmolas. Mas agora eu quero apresentar para você, Cornélio, um caminho, as boas novas, que eu não tenho como mensurar isso para você. Então vai, manda homens até Jope. Inclusive o pastor Evalcir falou aqui, a distância, segundo alguns comentaristas, de Cesareia para Jope é 50 quilômetros, né? Então não é uma caminhada muito fácil. Então imagina, Pedro já está lá com fome, no horário quase do almoço, tem aquela visão que nós vamos detalhar depois, né? Tendo aquela visão, Pedro já no começo não vai entender e compreender, até que chega os homens ali de Cornélio para falar com ele, e começa então a ligar os pontos ali. Mas uma coisa interessante de Cornélio, irmãos, é que mesmo ele sendo ímpio, podemos dizer assim, né? Ímpio não, quero corrigir, gentil, mesmo ele sendo gentil, não sendo um judeu, ele temia Deus. E Deus, ele se encontra, pastor Evalcir, com a gente, com muitos outros cristãos, de várias formas, de várias maneiras, né? O pastor tem um testemunho muito parecido com o meu, né? Eu falo assim que Deus se revelou para mim dentro da Igreja Católica, quando a primeira vez que eu olhei aquela imagem de Cristo que tinha na igreja crucificado, eu perguntei para minha mãe, eu tinha cerca de 8, 9 anos, mãe, por que esse homem está ferido e machucado? E ela falou, ele está assim porque ele morreu por você. Eu não entendia nada e comecei a orar o Pai Nosso e pedir para Deus me explicar aquilo. Não tinha quem explicasse, né? O contato com o padre era pouco, mas Deus foi se revelando para mim de uma forma extraordinária nesse aspecto aí, assim, não como um anjo, mas se revelou para mim em lugares estratégicos também, para conhecer as boas novas, a mensagem que era para ser pregada, né? E aqui aconteceu com Cornélio. Cornélio, ele ouviu de um anjo que alguém tinha uma mensagem para ele. E essa mensagem o anjo não poderia passar. Então toma cuidado, irmão. Você que está vendo o anjo aí, o anjo está aparecendo. Se o anjo não te direcionar para um líder, por alguém que tem uma autoridade do céu, com certeza isso pode ser até demônio. E Paulo vai falar sobre isso, né? Não, isso é muito forte, muito sério, importante, né? Uma coisa importante de lembrar aqui é que esse anjo, é interessante que ele vai dizer, o anjo está proclamando, Deus ouviu. Não é eu ouvi, né? Porque tem gente se confundindo e colocando como aparição teofânica, que a aparição de Deus era para a antiga aliança. Na nova ele já tinha se revelado em Cristo, né? Então é anjo, é ângelos, né? O termo original para esse nome de anjo, que é o mensageiro de Deus, né? Então a visão de Cornélio, e aí nós passamos o segundo subponto, que vai falar da experiência espiritual de Pedro, né? Assim como Cornélio lá, olha o sincronismo como Deus trabalha, teve a visão, Pedro também agora está tendo uma experiência espiritual tremenda. Eu vou deixar contigo, professora Thelma. Exatamente. A experiência que Pedro teve foi determinante diante da missão que Deus havia determinado para Pedro executar. E se não houvesse essa visão, não teria como, de fato, Pedro conseguir fazer esta missão. Eu imagino que se fosse alguém falando para ele, alguém chegando e falando, Pedro, vai lá na casa do Cornélio, gentio, e pregue para ele, talvez Pedro não conseguiria, por tudo aquilo da sua vivência, dos seus costumes, por ele ser judeu e por tudo aquilo que ele carregava, por tudo aquilo de toda a sua vivência como judeu, sobre a lei, sobre tudo aquilo que ele viveu na sua vida até então. Nós devemos lembrar que desde a descida do Espírito Santo, desde quando a igreja foi instituída, fazia-se 8 anos que já havia passado, que a igreja estava em Jerusalém. E ainda não havia sido levado o evangelho para nenhum dos gentios. Nenhum dos gentios ainda havia ouvido a pregação do evangelho. O povo judeu, os apóstolos, o apóstolo Pedro e todos os outros ainda estavam pregando somente para os judeus, porque eles ainda estavam com os seus pensamentos ainda
as suas mentes ainda estavam fechadas, estavam limitadas, pensando que a salvação era somente para os judeus. Mas como o próprio Deus, né, falou na sua palavra através do Senhor Jesus Cristo, que como, né, João 3,16, como Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, isso tinha que acontecer, era necessário acontecer. E Deus, ele é assertivo quando ele escolhe quem? O apóstolo Pedro, o pai da igreja, aquele que iniciou, aquele que era o líder, aquele que era a voz naquele momento. E ele vai também como uma visão. Primeiro ele vai lá em Cornélio, envia o anjo, fala com Cornélio, dá a diretriz para Cornélio, enquanto Cornélio está agindo já, enviando seus homens, porque a distância ali de Cesareia até Jope é de 56 quilômetros, então demoraria ali basicamente 2 dias para chegar. Nesse momento, está lá do outro lado Pedro, que vai para as partes de cima da casa para orar, ele sente fome, e quando estão preparando o alimento para ele, ele fica ali no estado de êxtase ali naquele momento, como fala aqui a palavra do Senhor, como se estivesse arrebatado nos seus sentidos, e o anjo lhe aparece, ele traz uma visão. Ele tem, na verdade, uma visão, né? Primeiramente, ele tem uma visão. E nesta visão, ele vai ver como se fosse um lençol descendo, amarrado as pontas nos vasos, e vem todos os tipos de animais, os puros e os impuros. E a voz, naquela visão, diz para ele, mata-os e come. E ele, em todo, né, ali os seus pensamentos e na questão da sua religião e da sua religiosidade também, porque naquele momento estava imposto a questão da lei, né, dos seus rituais, ele vai dizer, não como nem o comum e nem o incomum, não posso fazer isso. E aí o Senhor Deus vai dizer, Pedro, como a palavra do Senhor vai dizer aqui no verso de número 14, no capítulo de número 10, né? Mas Pedro disse, de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz, não faça tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. Engraçado que na vida de Pedro é assim, né? Ele negou Deus por 3 vezes, Jesus falou com ele, negou Jesus por 3 vezes, depois Jesus vem com ele e diz para ele, Pedro, tu me amas por 3 vezes, e novamente aqui na visão, a voz fala com ele novamente por 3 vezes, né? E ali recolheu novamente ao céu. E aí ele está ali, naquele momento, né? Ele duvidando ali, né? Diante daquela visão, ele está ali pensativo naquela visão. Os varões estão chegando naquele exato momento na casa, na porta da casa, e está perguntando, é aqui que mora? É aqui que está o Simão, por sobrenome Pedro? E nesse momento o anjo lhe aparece e diz, ei, 3 varões, porque quando há o trabalhar do Senhor, quando é o anjo do Senhor de verdade, ele não vem para gerar nenhum tipo de confusão, mas ele vem para trazer clareza, para estabelecer. E o anjo do Senhor chega para Pedro e vai dizer, Pedro, tem 3 varões aqui, como vai falar a palavra do Senhor, né? No verso de número 19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Pedro estava cheio do Espírito naquele momento, daquele momento de visão, ele estava pensando. Mas como ele era um homem cheio do Espírito, o próprio Espírito Santo de Deus se revela para ele e diz, olha, tem 3 varões aqui, não duvide, mas o acompanha. Vai com eles, porque fui eu que os enviei. E aqui na revista, né, vai falar que Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentio Cornélio teria sobre as convicções de Pedro. Deus sabia. Mas olha como Deus vai agindo, quebrando os paradigmas de Pedro, quebrando até mesmo a questão do preconceito que ainda o povo judeu tinha contra os gentios, porque no pensamento deles, ainda a salvação era somente para os judeus. Mas como a salvação de Jesus Cristo veio para todos, havia uma necessidade, porque já tinha se passado 8 anos.
a história diz que já havia se passado 8 anos e eles estavam reclusos entre eles. Mas chegou o dia, porque para Deus sempre vai ter o dia. E Deus também nos escolheu hoje para que nós, sem preconceito, como igreja do Senhor, venhamos anunciar as boas novas. E Ele tem nos revelado para que nós, sem medo, sem preconceito, venhamos anunciar as boas novas. Para finalizar, vai falar aqui que Deus sabia, né, do impacto que essa missão teria, né, sobre as convicções de Pedro. Por isso que, por meio dessa experiência espiritual, ele prepara para o que viria pela frente. Pedro levaria as boas novas do Evangelho para um povo que, para ele, estava excluído do plano salvífico. Para o povo judeu, o povo gentil estava excluído, mas para Deus não, porque o povo não é nosso. As nações não são nossas, não somos nós que determinamos quem merece a salvação. Não somos nós que determinamos se é o povo A, se é o povo B, se é a nação A ou a nação B. Por mais que eles estejam nesse exato momento cometendo atos que nós o reprovamos, mas devemos lembrar sempre que Jesus Cristo, ele veio para toda a humanidade, ele morreu, ele se sacrificou por todos. E todos aqueles que nele crê será salvo, confessar Jesus como Salvador. E é o nosso papel, como igreja do Senhor, né, anunciar as boas novas. E Pedro, ele obedeceu, ele não temeu, mas ele obedeceu. E ele foi lá na casa de Cornélio e cumpriu. E ali ele teve essa grande experiência, como ele vai falar, né? Não podemos negar a água para esse povo que recebeu o Espírito assim como nós. Interessante, professora Thelma, que o número 3 está sempre acompanhando Pedro, né? Sempre. E a gente observa que de um lado tem um homem sedento pelo Evangelho e de outro tem um pregador. De um lado Cornélio, de outro Pedro, né? E Deus vai trabalhar. É claro que aqui há um propósito específico. O Evangelho é ir além, como já foi comentado, dos termos, né? Dos termos de Jerusalém, né? E chegar até a casa de um gentio chamado Cornélio. Porém, é importante lembrar que o terceiro subponto ele vai falar da urgência da pregação do Evangelho. Primeiro nós falamos da visão de Cornélio, também da experiência espiritual, ou seja, a visão que Pedro teve, mas é importante frisar e aplicar para nós, nesse terceiro subponto, a urgência da pregação do Evangelho. Nós estamos aí, nesse dia 14, nesse domingo, falando sobre, celebrando o Dia Nacional de Missões, e nós temos que lembrar desse grande comissionamento de Jesus de nos dizer: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele vai trazer alguns versículos bíblicos nesse ponto, e depois eu abro para vocês comentarem. E assim, primeiro, 1 Timóteo 2,4, que Deus quer salvar a todos. Depois, Marcos 16,15, né, que eu já citei, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Depois, 1 Coríntios 1,21, que aprove Deus salvar a todos por meio todos que creem por meio da pregação do Evangelho. E aí eu destaco no final aqui desse ponto assim, devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo vir comissioná-lo para pregar o Evangelho. Deus já fez isso. Então talvez você está nos assistindo hoje e está pensando: poxa, eu gostaria de ser um evangelista, assim como Estevão, assim como Felipe, assim como Pedro, assim como tantos outros exemplos, talvez da atualidade, uma referência espiritual que você tenha na vida de um homem de Deus ou uma mulher de Deus, e você está esperando aí uma revelação. Não, a palavra de Deus é a revelação. Vai e pregue, porque é urgente essa tarefa de pregar o Evangelho. Nós estamos na iminência, pela nossa fundamentação de fé, né, pelos fundamentos, aquilo que nos fundamenta, nós estamos na iminência do arrebatamento da igreja. Jesus está aí para buscar o seu povo e nós temos que alcançar o maior número. E como vamos fazer isso? Evangelizando, pregando o Evangelho. Eu, evangelista David, professora Thelma, você que nos assiste, todos nós imbuídos no querigma, né, na proclamação, no anúncio, né? Então eu achei muito importante esse ponto, por falar da urgência, evangelista dele. É muito interessante, você comentou sobre o anjo, lembrei de um testemunho. Certa feita, uma irmã, ela decidiu parar de ir para a igreja
E o pastor foi na casa dela fazer uma visita, né? Falei, irmã, o que está acontecendo? A senhora já não participa mais dos cultos. Ela falou, pastor, eu não vou mais na igreja porque toda noite aparece um anjo do Senhor para mim para pregar o evangelho. Então ele me ensina todas as coisas do Senhor. Daí o pastor ficou meio assim, né? Suspeito, o anjo do Senhor aparecendo para a irmã, né? Mas vamos ver como é que é essa situação, né? E aí o pastor falou para ela assim, irmã, mas o que o anjo prega? Daí ela explicou o pastor qual era a pregação do anjo. Daí o pastor orientou a irmã, falou assim, irmã, faz o seguinte, quando esse anjo aparecer de novo, pede para esse anjo te pregar sobre o Calvário. E quando o anjo apareceu para a irmã, e ela pediu para o anjo pregar o Calvário, o anjo deu um grito e desapareceu. Então, era um espírito maligno, era um anjo maligno que aparecia para a irmã para confundir. Então, cuidado com esses anjos, né? Mais uma vez, né, pastor Valcir? Cuidado com esses anjos, porque é um perigo você estar ouvindo aí pregação desses mensageiros que Paulo vai dizer que o nosso inimigo, adversário, pode se transfigurar em um anjo de luz, né? E nos confundir aí. Então, irmão, cuidado, né? Fica aí com a tua igreja, com o teu pastor que te ensina a palavra de Deus e que prega sobre o Calvário, né? Que essa é a mensagem, né? Qual é a mensagem que Pedro pregou para Cornélio? As boas novas. Quem era Jesus? Sobre Jesus. Então, isso é muito importante, relevante para os nossos dias atuais. Inclusive, em uma das aulas que gravei com o pastor Valcir, a gente falamos um pouco sobre as redes sociais. É um perigo, né, da gente ouvir também os mestres de hoje em dia, porque tudo em prol do seu próprio ego acaba nem pregando sobre o Calvário mais também. Né? É importante lembrar que o filtro é a palavra, né? O filtro para tudo que nós assistirmos é a palavra de Deus. Então não tem como a gente fugir desse crivo, é o crivo, a palavra. Está pregando Bíblia, claro. Mesmo pregando Bíblia, a gente tem que ter cuidado, né? Porque tem alguns aí, surgem coisas e coisas. Professora Thelma, essa urgência da pregação do Evangelho, eu sei que eu estou falando com dois personagens que estão aqui à minha frente, que são, eu vou usar o termo nosso aqui, itinerantes, né? Uhum. Eles pregam a palavra, não que vivem só disso, têm as suas funções profissionais, porém, têm as suas agendas e atendem com muita galhardia a obra de Deus, pregando a palavra de Deus. A gente prega também, mas a gente vai mais calmo, né? No ofício, né? Mas essa urgência, professora Thelma, como você tem visto ela nos nossos dias? Extremamente necessária. E estamos vendo que está tendo, de fato, um comodismo muito grande. Nós estamos muito acostumados aos altares, né? Nós temos que voltar a ser pregadores de praças, de ponto de ônibus, de ruas. Eu tenho pedido para Deus, inclusive pastor Valcir, evangelista David, essa ousadia de voltar, estar nesses lugares que nós pensamos assim, muitas das vezes, que precisamos de uma multidão para evangelizar e para pregar. E esquecemos que se você evangeliza uma pessoa e aquela pessoa é salva, aquela pessoa vai evangelizar outra pessoa, que aquela outra pessoa vai evangelizar outra pessoa, que vai evangelizando outra pessoa. E quando você vê, você já evangelizou um bairro, uma família, uma nação. E às vezes nós ficamos atrás assim de público, de pessoas. Então, nós precisamos buscar do Senhor que essa urgência volte para o nosso coração, no individual também, não somente no coletivo. E usar também as nossas redes sociais. Muitas das vezes nós passamos o mês inteiro e não conseguimos produzir um vídeo falando de Jesus. Nós postamos cartaz de agendas, nós postamos cartaz de fotos de estar no parque, estar no shopping, estar comendo e bebendo. E às vezes nós não gravamos um vídeo de 1 minuto numa rede social falando de Jesus. E eu me lembro que quando eu estava postando os vídeos do programa aqui, das mensagens que eu estava gravando aqui, lá no bairro onde a minha mãe mora, em Curitiba, os próprios pessoal que estavam ali, que vendem ali drogas, as coisas e tal, eles chegavam em mim e falavam: olha, Thelma, estou vendo lá teu vídeo. Eles falavam: olha, é benção, continue gravando, faça isso mesmo. E eu não sabia que eles estão nas minhas redes sociais. Quantos testemunhos de pessoas que eu estava ouvindo. E eu parei, até mesmo porque a gente não tem aquela constância. Então, essa urgência é muito grande. Se nós nos conscientizarmos como evangelistas do Senhor, colocarmos na nossa mente que nós somos evangelistas, não precisa o pastor me intitular.
Não precisa ter esse título, essa consagração. Nós somos chamados para ir por todo mundo e pregar o evangelho. Essa é a nossa missão. Eu não preciso ter um anel no dedo, um canudo debaixo do braço, isso a gente vai adquirindo com o tempo. Mas se eu tenho a palavra do Senhor, o Espírito Santo e a vontade, se eu tenho comunhão com Deus, isso já basta. É só a gente falar: Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus em breve voltará, Jesus cura, liberta, Jesus tem uma palavra para você, dá um endereço de uma igreja, direcionar as pessoas que estão perdidas. Pastor, nós precisamos voltar. Porque às vezes a nossa vida está tão corrida que a gente vai do trabalho, no trabalho a gente não fala, às vezes a gente vai no hospital a gente não fala, vai no shopping, não fala, vai no mercado, também não fala. E a gente vai perdendo, né, pastor Evalcir, as oportunidades de ser um anunciador. E às vezes as pessoas estão tão carentes, tão sofrendo. Então eu quero te incentivar, professor, aluno, irmão que me ouve. Seja um evangelista. Não precisa de muito, precisa de vontade, de ter o Espírito Santo e de querer mesmo ir. Vai, o Senhor é contigo. Ele vai te direcionar, Ele vai te capacitar, vai te dar sabedoria e você vai ser um anunciador das boas novas do Evangelho da Salvação nesse tempo. Eita glória! Que maravilha, né? Nós louvamos a Deus pensando nesse primeiro ponto, né, da revelação. Segundo ponto, nós vamos para a salvação. Mas hoje nós estamos vivendo uma época de centralidades, né? As pessoas estão centradas em si, né? É o tal do fone de ouvido, ele não quer contato com o mundo, mas nós temos uma ferramenta muito forte, você citou muito bem, você já falou sobre isso, as redes sociais. Nós podemos evangelizar e pulverizar, né, expandir o reino através das redes sociais. Então, cuide com o que você está postando, analise e pare de ficar brigando aí, porque hoje há um campo minado aí, principalmente nesses dias aí, né? O L posta, contra o L já vai em cima. Quer dizer, a gente quer atacar. Não é isso. A igreja não foi chamada para isso. Você não foi chamado para isso. Exato. Nós somos chamados para ser pacificadores e pregar o evangelho. Então, deixa que eles se degradem por lá e nós vamos fazer o nosso papel, que é orar e pregar as boas novas. O segundo ponto, então, a salvação. Primeiro, Deus revela a revelação de Deus aos gentios, agora a salvação dos gentios, pregação aos gentios e a conversão dos gentios. Thelma, eu volto contigo, professora, sobre a pregação, né? Ele vai trazer 3 pontos interessantes aqui, que Deus ama a todos, Deus quer salvar a todos, Cristo é o Senhor de todos. Então, o primeiro ponto que eu trago com você é sobre essa pregação aos gentios. Claro que Pedro vai fazer uma defesa, que ele se obriga, né, também a fazer uma defesa diante dos seus, né? Ele se obriga ali, porque logo depois, né, nós vamos ver que vai ter o concílio, né, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, vai ter o concílio. Mas ali, eu achei muito linda, vou até voltar, muito lindo, vou até voltar aqui, porque a gente precisa exaltar a sabedoria, o Espírito Santo de Deus na vida do apóstolo Pedro, que ele vai estar, como Deus vai usando ele para falar, e as palavras dele é muito tremenda, né? Aqui no capítulo de número 34, porque ele deixa-se ser usado, mas ele também reconhece, né? Ele vai dizer aqui no verso de número 34, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Antes, né, de ele começar a pregar, ele vai declarar, né, agora uma mudança de visão, quando ele chega na casa de Cornélio e ele vê a casa cheia, porque Cornélio vai fazer um movimento. Enquanto Pedro está chegando, Cornélio está convidando os seus amigos, os seus parentes, para estarem lá para ouvir a palavra do Senhor. Há um movimento ali também na região, porque ser temente a Deus e fazer também boas obras não salva. Precisa receber a palavra, precisa confessar, precisa crer que Jesus é o Salvador. Então era por isso que o anjo aparece a Cornélio, por isso que o anjo direciona Cornélio a ir até Pedro e receber a palavra de Deus. E através daquela palavra, todo o movimento de descida do Espírito Santo, eles são batizados no Espírito Santo,
recebem o Espírito Santo, que nós vamos ver mais à frente, e creem no Senhor, creem na palavra, creem em Jesus e alcançam então a salvação. Mas nós vemos aqui a importância da pregação, a importância da presença do apóstolo Pedro, de Pedro estar ali pregando a palavra do Senhor. Nós vamos ver aqui, ó, Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. E a pregação de Pedro é o quê? É totalmente cristocêntrica, sempre apontando porque para a cruz de Cristo. É o que nós precisamos voltar, gente. A pregação verdadeira do Evangelho é essa, é pregar Cristo, é pregar a cruz. Os nossos altares, as nossas igrejas precisam se conscientizar que nós precisamos voltar a pregar Cristo, a cruz de Cristo, como eles pregavam, sempre apontando para a cruz de Cristo. Primeiramente, ele vai dizer, Deus ama todos, Deus não faz acepção, verso número 34. Todas as pessoas, quer judeus ou quer gentios, são objetos do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Precisamos anunciar isso para o mundo ouvir. Porque tem pessoas que estão ali sendo acusadas, pastor Evalcir, evangelista David, tem pessoas que já cometeram erros na vida, que o inimigo acusa ele, dizendo, olha, para você não tem mais jeito, para você não tem salvação. E ele vive naquele mundo de tormento, naquele mundo de angústia. E nós precisamos anunciar em alto bom som, Deus tem salvação para todos. Deus quer salvar a todos. Deus não somente ama a todos, mas ele também quer salvar a todos. E agora, Pedro ele vai reconhecer que a salvação não é somente para os judeus, que guardam a lei, porque eles se respaldavam na lei. Os judeus achavam que, por eles praticarem a lei, eles eram salvos. E Deus vai dizer, não tem mais a lei, não é por obras a salvação, mas é pela fé. Agora, o que Deus faz, ele está tirando ali, ele está abrindo os olhos do povo, mostrando, acabou o tempo da lei. Agora é a graça, agora é pela fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Agora é pela fé, para que não haja meritocracia, para que não haja, eu fiz porque eu guardei a lei. Não existe mais isso. Agora, depois do sacrifício do meu filho amado, é pela fé. E também para todo aquele que em qualquer nação o teme. E em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todo. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o eixo em torno de todas as bênçãos espirituais que se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Então Pedro está ali com essa missão de levar a palavra, de anunciar o Cristo, e ele vai com toda essa convicção. E por ele ser usado na casa de Cornélio, por ele ir com todo o amor, com toda a fé e sem duvidar, e o povo ali sedento para receber esta palavra, porque eles já estavam no caminho. O que eu acho interessante nisso, pastor Valcir, é que Cornélio já estava no caminho, ele só precisava ouvir a palavra, receber a palavra. Ele ainda não tinha recebido, mas ele já estava praticando boas obras, mas ele precisava ouvir a palavra. Ele recebe a palavra e agora eles têm a confirmação sendo batizados no Espírito Santo. E é importante nós entendermos isso, independente da questão. Se Deus hoje nos quiser, nos levar para o pior lugar hoje, que é lá no Irã, que é lá na faixa de Gaza, que é lá na Coreia do Norte, se Deus nos quiser nos colocar nesses lugares, como nós vamos nos comportar? Se Deus nos trazer uma visão hoje para nós, vou te enviar para lá, e é você que eu vou usar, como nós vamos nos comportar? Vamos crer ou vamos duvidar? Deus ama aquele povo. Independente se eles estão adorando um boi, se eles estão adorando um rato, se eles estão Alá, se eles... Não importa. Se Deus quer salvar eles e Deus quer nos usar, vamos confiar no trabalhar do Senhor e ir sem medo, porque Deus tem um plano de salvação para toda a nação. Glória ao nome de Jesus. É interessante pensar nesse amor, nesse plano de salvação, nessa pregação, evangelista David, porque o segundo ponto, o subponto que vai contigo é a conversão dos gentios. Mas Pedro, você citou, eu destaquei aqui, professora Thelma,
que ele vai começar a pregar, e essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. A mensagem deles era extremamente cristocêntrica. Eu achei muito pertinente, muito louvável quando você diz os nossos púlpitos. Não estou dizendo o nosso púlpito aqui, especificamente aqui nós ouvimos palavra, mas há púlpitos em que se ouve de tudo, menos a palavra. E o que salva, o que alcança, é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz que salva é a mensagem da cruz que também confronta e converge o pecador ao arrependimento. É isso, né, pastor? Muito bem. Dessa forma, né? A mensagem tem que ser pregada, bem dito pela nossa querida irmã Thelma. A mensagem tem que ser proclamada. E nós temos esse chamado. Ir por todo mundo é um mandamento, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem não crê for batizado. Não for batizado. Quem não crê for batizado será salvo, né? Então você tem que crer, ser batizado para ser salvo, mas tem que ter alguém pregando. E quem vai pregar? Quem há de por nós, né? Nós precisamos levantar esse estandarte aí do evangelho e pregar as boas novas a todas as criaturas. Importante, né? Nós precisamos de fazer isso. Então é essa conversão, né? É essa a ideia da conversão, porque os judeus acreditavam que o evangelho era exclusivo deles, né? Sim. Inclusive no ponto 2, né, pastor Valcir, da conversão dos gentios, nós vamos perceber uma coisa bem interessante, irmãos. Não sei se vocês notaram, quem estudou a lição passada, eu até tive um diálogo com o pastor Valcir e a professora Thelma sobre isso agora. Nós vamos perceber que no capítulo 8, Felipe, ele não é o Felipe apóstolo, né? Temos que ressaltar isso aí. Ele é o Felipe, um dos 7, ele não era um dos 12 apóstolos, mas era um dos 7 diáconos. E ele está pregando em Samaria, e a Bíblia diz assim, e toda Samaria se converteu. Nós também temos o fato da mulher samaritana, né? O poço de Jacó, que também pregou ali para o samaritano. Então, possivelmente. Né? Então, Filipe, ele pregou as boas novas, curou, fez milagres, fez maravilhas. Só que ele pregou, irmãos, não foi exclusivamente para os gentios, ele pregou para os samaritanos. Quem era o samaritano? Era a miscigenação, né? Entre o povo judeu, entre o povo assírio. E nesse interim nós vamos perceber que também aparece um homem bem interessante na história, que é o eunuco, né? Que era da rainha de Candace, né? O etíope. E bem provável que ele era um judeu, bem provável que ele era judeu da diáspora, né? Na Etiópia, ou possivelmente um gentílico convertido ao judaísmo. Mas uma coisa interessante é que Deus tira Filipe de uma das maiores congregações da época, que não tinha uma igreja local, quero que o irmão saiba disso, né? Vai ler a história e vai achar que estou trazendo heresia aqui, né? Você vai perceber que Filipe pregava na rua, que a igreja era a rua, ele pregava ali nas casas, de casa em casa, na rua, nas praças, sobre o evangelho. A Bíblia diz assim, todas as pessoas foram curadas ali também, né? Os hospitais faliram, podemos dizer, né? As farmácias faliram. Então, Filipe pregou com tanta graça, com tanta intrepidez, que até um homem conhecido como Simão Mago vai se converter ali. E aí desse Simão Mago pesquisei, cavuquei, mas não achei se ele era judeu, o que ele era. Mas de fato um homem desviado, né? Ele vai então entender o que Filipe está pregando, vai abandonar suas mágicas, vai se converter a esse evangelho. Olha que interessante, pastor Valcir, ele vai caminhar com Filipe. Filipe não pediu para ele caminhar com ele, mas ele vai caminhar com Filipe, ele vai observar Filipe de perto. Quando tem muita gente que aceita Jesus, e esse é um cuidado de um pastor, eu posso dizer isso, também pastorei por um período de 3 anos, o pastor Valcir também, quando a pessoa se converte, já logo você chama ela para fazer a obra. Filipe tem um exemplo disso claro na Bíblia, que é Simão Mago. Quando Filipe prega, então, para toda a Samaria se converte, Simão Mago se converte, depois, logo em seguida, vocês viram na aula passada que Pedro e João vai descer em Samaria, vai impor as mãos e as pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo. Assista a aula passada, você vai ver que é bem isso que aconteceu. Então, Filipe, ele vai orar, Deus vai curar, vai fazer milagre, mas impor as mãos para receber o batismo do Espírito Santo, isso é algo apostólico. Os diáconos não tinham, mas os outros apóstolos tinham. João e Pedro foram lá impor as mãos e as pessoas receberam o poder do Espírito Santo. Filipe ficou, né, abençoado com aquilo, né? Já o Simão Mago já queria pagar. Pedro, quanto quer? Eu pago para ter essa unção. Só que demonstrou ali no coração desse homem, de Simão Mago, que tudo que ele queria, pastor Valcir, é voltar a estar em evidência. Então nem todo mundo, grave isso, irmão, que é famoso no mundo, vou colocar ele pregando na igreja que ele tem milhões de seguidores no Instagram. Era o caso de Simão, o Mago. Ele era famoso, ele
convencia desde os menores até o maior, ou seja, desde o pequeno até o maior, o pobre, o rico, a criança, o adolescente, o homem. Só que ele queria estar em evidência de novo, e Deus conhecia o coração dele. Aí Pedro vai dizer, pega esse teu dinheiro e vai com ele para o inferno. Então, o evangelho é pregado aos gentios. Nós podemos dizer assim que o samaritano não se enquadra nesse quadro gentílico, mas ele se enquadra em um povo que tem a miscigenação, né? Uma mistura de judeu, não era aceitado para os judeus. Então observe-se que ali não tem uma relutância do judaísmo enquanto pregar na Samaria ali. Você não vê eles brigando ali, mas sim quando vai na casa de Cornélio, né? Então quando prega-se essa mensagem ali, está pregando para um povo que era misturado, e provavelmente o eunuco, o etíope, que estava lendo o livro de Isaías, que Filipe prega para ele batiza, Isaías água, né? Então foi batizado. Quando vai para a sua cidade, é uma probabilidade, né, dele também ter pregado lá e alguns gentios ter escutado esse evangelho. Mas no capítulo 10 é que nós vamos aprender que o primeiro, não podemos afirmar categoricamente, né, mas um dos primeiros gentios que se converte, então, é Cornélio. Cornélio se convertendo ali a essa pregação de Pedro. Toda a família de Cornélio também se converteu, como já foi dito aqui pela Thelma, né? Se convertendo eles, o Espírito desce sobre eles, né? E a Bíblia fala que o Espírito caiu sobre eles. Acho interessante esse termo, né? E o Espírito caindo sobre eles, aí Pedro vai ficar, e agora, né? Agora tem que fazer. Vamos ter que batizar essa turma toda aí, porque se o Espírito recebeu, quem somos nós para não aceitar? Porque mesmo Pedro tendo a visão que a professora Thelma disse, do lençol descendo com os animais impuros, e falando coma, né? Tendo aquela visão de Cristo, coma esses animais, e Pedro fala, não, de maneira alguma, nunca comi algo tão impuro, nem coloquei na minha boca. E aí quando Pedro recebe os homens de Cornélio, vai entender a visão, né? Vai receber essa visão. Mas Pedro relutou, com certeza pregou o evangelho para eles, mas ficou ali, né, na torcida, né? Tomara que não, né? Se desse, tomara que não aceita, então, porque não sei se prega ou não prega, se é só para os judeus ou não, só para os dispersos, né? Porque a ideia de Pedro e dos apóstolos, pastor Valcir, era pregar para os judeus da diáspora, né? Os judeus que estavam dispersos, não para os ímpios e para os gentios, né? Mas aí Cornélio é um exemplo aí desse povo gentil, que inclusive, quero abrir um parênteses aqui, né? Paulo fala que ele foi um abortivo, né? Ele foi abortado, possivelmente por escolher Matias, né? E o decreto era esse, para receber o apostolado tem que receber o batismo de João, visto Jesus entrar e sair, mas até mesmo o ministério de Paulo, que é para pregar aos gentios, Pedro já o faz, né? Pedro já o faz antes, e quem sabe talvez até o eunuco não faz isso antes mesmo que Paulo. Então essa mensagem que é pregada aos gentios trouxe, nós vamos ver mais para frente aí, uma controvérsia dentro da congregação, uma briga dentro da congregação ali, porque Pedro já estava na casa de gentil, se alimentando, né? Que negócio que é esse? Você está entrando na casa de gentil, Pedro? Nós vamos ver isso mais à frente, né? Exatamente. Lembrar que Paulo já tinha tido um encontro com o Senhor, mas ele não estava em evidência ainda, né? Ele demorou 3 anos, né? Ele ficou ali, ele até tentou de início, né? Mas daí entendeu. Esse ponto do Simão e Maga, a gente comenta alguma coisa na lição anterior lá, muito interessante. Não tem como achar nada histórico dele mesmo, mas tem um ponto interessante que está lá, vou deixar por curiosidade aqui para alguém ir lá e assistir essa lição, né? A lição anterior. Mas assim, a gente vê então a revelação de Deus, Deus se revela aos gentios, Deus salva os gentios, e agora o Espírito derramado sobre os gentios. E aqui fica muito claro uma questão de alguns irmãos nossos que trabalham dizendo e pregam dizendo que sobre o cessacionismo, né? Que cessou ali no Pentecoste a efusão do Espírito, e aqui está uma evidência clara em Samaria aqui que não. Em Samaria, você já bem colocou isso daí, só vou relembrar aqui que em Samaria eles foram batizados, mas como Filipe não tinha autoridade para orar, aí chamaram a duplinha, né? A gente citou de duplinha, Pedro e João, né? A duplinha. Essa dupla desce e ora eles recebem. Aqui eles recebem o primeiro batismo do Espírito Santo para confirmar a evidência no coração de Pedro. Então Deus estava falando para ele, não, realmente eu tenho um propósito com os gentios, né? E aí Pedro vai batizar. E nós vamos para esse terceiro ponto pensando no Espírito derramado sobre os gentios. O Espírito prometido, o Espírito recebido e o Pentecoste visto e ouvido, que são os 3 subpontos. David, eu volto contigo, evangelista David, sobre o Espírito prometido, até porque Pedro já havia falado lá em Joel, ele mesmo tinha pregado, melhor dizendo, em Atos 2, né? Atos 2, ele corroborou o texto de Joel 2:28 lá, ele já havia pregado isso, né? Então agora ele está vivenciando essa promessa, né?
Muito bem, inclusive Pedro, ele é indagado, né, nessa cena aqui, por que ele estava comendo com as pessoas que são gentílicas. Pedro, que negócio é esse? Você está indo na casa dos gentios e está se assentando na mesa com eles e está comendo com eles? E aí Pedro vai contar toda a história de Cornélio, né, a visão que ele teve no lençol descendo, a visão que Cornélio teve, a pregação que ele lançou ao coração de Cornélio, a descida do Espírito Santo sobre a vida de Cornélio, e aí que Pedro vai dizer aqui, né? E dizendo Pedro, ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo, glória a Deus por isso, irmãos, se derramasse também sobre todos os gentios, né? Ou sobre os gentios, melhor dizendo. Porque ouviam falar em línguas e a magnificar a Deus. Então aqui nós vemos, podemos dizer assim, né, pastor Valcir, corrija se eu estiver errado, terceiro Pentecoste, né? Primeiro Pentecoste, em Atos capítulo 2, versículo 2, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa de poder. Segundo Pentecoste é Samaria, que desceu a dupla, né, dos dois ungidos, podemos dizer assim, né, as duplinhas, desceu a dupla lá, impôs as mãos, e aqui quero abrir um parênteses, dizer, com todo o temor diante de Deus, irmãos, eu já prego o evangelho há mais de 10 anos, e eu posso dizer assim, com toda a seriedade, nem todo mundo tem o dom para impor as mãos e para receber o batismo do Espírito Santo. Tem igreja que eu vejo aí que fica 30 minutos o pregador gritando, berrando, dizendo receba o Espírito Santo, e nada acontece. Pedro não disse nada, né? Em Samaria, quando vai descer lá para ver o que aconteceu, que negócio é esse que Felipe pregou e todo mundo se converteu, né? Impôs as mãos e recebeu o Espírito Santo, mas na casa de Cornélio ele está pregando. Ele está pregando e de repente o Espírito Santo cai, desce sobre eles ali e são batizados com o Espírito Santo. Então não teve uma forçação de barra. Inclusive, posso dizer assim sobre a minha experiência com o Espírito Santo, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, o pregador estava a uma distância de 100 metros, nem colocou a mão na minha cabeça, ele estendeu a mão e eu recebi o batismo com o Espírito Santo na hora, com base na palavra de Deus e na profecia. Então isso é muito interessante. Nem todos, talvez, pregador, escute essa daí, talvez você está orando e Deus não está batizando com o Espírito Santo, talvez você não tenha esse dom, essa autoridade de impor as mãos e a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo. No caso de Felipe, ele fez milagre, ele curou, ele pregou e não orou para as pessoas receberem o batismo do Espírito Santo, talvez por não ter essa autoridade. Mas Pedro e João foi lá, fizeram então, aí, através do Espírito Santo, o segundo Pentecoste. O terceiro Pentecoste, então, o que acontece é na casa de Cornélio. Ali, o Espírito Santo que é prometido, pregado, profetizado por Joel, proferido por Cristo, né? Jesus falou em Atos 1:8, Lucas escreve, em Lucas 24:49, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Essa promessa foi proferida pelos lábios sacrossantos de Jesus, né? E se ele prometeu, de fato vai cumprir. Joel profetizou, Jesus profetizou confirmando, e isso aconteceu em Atos 2, isso aconteceu em Atos 8, isso também acontece agora em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, e se Deus quiser, irmão, pode acontecer na tua casa também. Então o Espírito Santo, o dom, não cessou. Nós vemos aqui que continua. Aí alguns vão dizer assim, não, mas o Atos 2, o Espírito Santo desceu ali, o povo falou em glossolalia, o povo falou em outros idiomas, falou em japonês, falou em francês, falou em chinês, porque as pessoas que estavam ali precisavam ouvir o Evangelho. Está aí na casa de Cornélio. Cornélio já ouviu o Evangelho, irmão. Para que precisava língua estranha ali, então? Então acredita, né? E eu tenho uma coisa, pastor Valcir, eu quero falar aqui, que é Marcos capítulo 15, versículo 15, 16, 17. A Bíblia diz assim, ó, e estes sinais seguirão aos que crerem. Eu até respeito algumas religiões que falam assim, não, eu não acredito, isso é a época dos apóstolos. Mas aqui na Assembleia de Deus eu posso dizer que isso acontece porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. E nós cremos no batismo do Espírito Santo. Você ainda que não é batizado com o Espírito Santo, meu conselho é jejue, ore, leia a palavra e deixa Deus transformar a sua vida. Pois o Espírito Santo, ele também é prometido para todos nós. Em Gálatas capítulo 3 e versículo 14, diz assim, ó, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Que maravilha! Glória ao nome de Jesus. Tudo é propósito, né?
Eu achei muito interessante quando você traz essa ideia. Nós temos que ter muito cuidado para não correr o risco de sermos pegos na filosofia do Simão Mago, né? Querer manipular dom, querer achar que dá, né? É que tem gente que vai muito, eu vou usar um termo jovial aqui, muito na vibe, né? Então a pessoa está consagrando muito rápido isso aqui. Eu estive em um evento e aquela juventude, foi uma juventude inclusive que eu cuidei em outra cidade por um bom tempo, e eles me chamaram e eles ficaram 30 dias em propósito, jejuando, buscando a Deus para que Jesus batizasse no Espírito Santo naquele dia, e eu tive o privilégio de ser convidado para esse culto para ministrar. Ministrei a palavra e Deus realmente cumpriu o desejo do coração daquela juventude, e o culto realmente é um culto que não teve nem como dar a bênção apostólica. Foi o Evalcir? Não. O derramamento do Espírito Santo aconteceu, o batismo, o renovo, foi coisa linda que aconteceu naquela igreja, aqui em Colombo. Jardim Curitiba, mais precisamente. E aquilo lá não é o porquê o Evalcir pregou, porque existia um compromisso meu, e existe o meu compromisso com Deus, mas havia um propósito de uma igreja e de uma juventude orando. Então, Deus trabalha em cima de propósitos. E é isso que é interessante. E tem gente que acha que porque viu que é daquele jeito, ele pode manipular. Então, mais uma vez eu fiz cuidado com a filosofia de Simão Mago. Embora Simão, depois de repreendido, gostei que tu trouxe de volta isso aí, porque Simão, depois ele se arrepende e realmente pede perdão. Mas é um cuidado. Então, o Espírito prometido, professora Thelma, o Espírito recebido. E eu quero deixar aqui algo que eu sei que você vai falar, mas só para frisar que esse Espírito recebido, a lição vai falar que a evidência, e nós vamos para o terceiro ponto falar disso, foi o falar em outras línguas. O sinal físico desse Espírito recebido é o falar em outras línguas, né? Exatamente. E esse sinal, ele precisava ser manifestado, porque era o sinal que iria mudar totalmente a visão do apóstolo Pedro. Quando nós vemos ele falando ali para o povo, na sua defesa, no capítulo de número 11, nos versos de número 15 e 16, ele vai dizer assim, de Atos dos Apóstolos: "E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio." Ele está falando para os irmãos. "E lembrei-me," ele continua dizendo, "e lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo." Então, quando eles recebem o Espírito Santo, quando Pedro ainda está pregando, quando Pedro ainda está falando, se eles ficassem ali sem ter nenhuma manifestação de falar em outras línguas, se eles ficassem em silêncio, não teriam uma evidência, precisava dessa evidência. E o falar das línguas deles foi totalmente diferente de Atos 2, porque em Atos 2, eles falaram numa língua que eles não entendiam, mas que as nações, as mais de 15 nações que estavam ali em Jerusalém, que nós precisamos lembrar que o derramamento do Pentecoste de Atos 2 foi um derramamento de línguas estranhas para um salvamento e uma anunciação do Evangelho do Senhor, onde eles falavam em línguas de outras nações que eles não entendiam, mas que as pessoas, quando eles estavam se comunicando, entendiam que eles falavam no próprio idioma de outras pessoas. Mas no decorrer, depois, com o passar do tempo, eles começam a falar em línguas estranhas mesmo. Não agora em línguas de outros idiomas, mas eles começam a falar eu acredito, na língua dos anjos. E começa a ter uma aceitação no meio do povo de Deus, do povo judeu ali entre eles, ao ponto de o próprio apóstolo falar eles falar ali que eles agora aceitavam, que eles entendiam que quando eles começam a falar essas novas línguas, são línguas que magnificavam a Deus. O próprio povo gentil, Cornélio, toda a sua casa agora, a evidência é que eles estão recebendo o Espírito Santo, eles estão falando em outras línguas, só que essas línguas são as línguas que o próprio apóstolo Pedro já vinha falando e eram línguas que magnificavam a Deus. Então, era a evidência de que era o próprio Espírito Santo de Deus que eles haviam já recebido e que habitava também no apóstolo Pedro. Então, isso é extraordinário.
Nós vamos ver, como vai dizer aqui na própria revista, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, todos, porque Pedro ele não vai sozinho, Pedro leva um povo com ele. Pedro leva os judeus com eles para esta reunião. Tipo, como se fosse, vocês vão ser minha testemunha. Vocês vão estar comigo, vocês vão estar sendo a minha testemunha ocular e vocês vão ser a minha testemunha que vão estar me ouvindo também. Então, todo o povo da circuncisão que estavam com Pedro maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, que está aqui no 10:45, que nós vamos ver aqui, que vai dizer assim: e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo derramasse também aos gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, o Espírito Santo recebido que caiu sobre eles, a evidência era essa, o falar dessas novas línguas, e essas línguas vinham magnificando a Deus, que era diferente daquele derramamento do Atos 2, que foi exatamente para aquele momento de Pentecoste ali em Atos 2. Mas depois eles foram vindo, o Espírito Santo continuou falando com eles e eles tiveram novas línguas também. Então, e aí, pastor Evalcir, eu fico imaginando o impacto que teve entre o povo gentio a partir de Cornélio, porque Cornélio ele era um centurião, ele cuidava de 100 homens, mas ele também era da corte, e a corte, só da corte de Cornélio era 6.000 homens. Se a gente vai ler o livro de apoio, eu li o livro de apoio ontem todinho, então só da corte de Cornélio tinha 6.000 homens. Agora esse homem cheio do Espírito Santo, cheio de convicção, Pedro vai continuar, Cornélio fica cheio. Como vale a pena a gente pregar o evangelho, porque você prega a palavra, você lança a semente, e às vezes você não fica ali, mas o Espírito fica, a palavra fica, e aí o Senhor vai dando crescimento, a obra continua, a obra não para, a palavra não morre, a palavra é viva e ela é eficaz, ela tem uma eficácia, por isso vale a pena a gente evangelizar, levar a palavra do Senhor. Então o Espírito Santo, ele é manifestado ali, e isso traz o quê? Traz um testemunho. E Pedro, no capítulo 11, ele vai dizer: eu lembrei do que foi dito pelo Senhor. Quem é o Senhor? O próprio Jesus Cristo, quando disse, João, para eles, antes deles serem batizados, João vos batizou com água, porém vós sereis batizados com o Espírito Santo. E portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era, então, eu, para que pudesse resistir a Deus? Então, nós estamos vendo um homem que era resistente à pregação aos gentios, depois da manifestação do Espírito Santo, agora quebra todas as resistências e diz: precisamos pregar aos gentios a palavra do Senhor. Glória a Deus, né? Que mensagem maravilhosa. O que Deus faz, né? Esse amor é imensurável. O terceiro subponto, o Pentecoste visto e ouvido. Mas, porém, antes do terceiro subponto, eu fiquei intrigado aqui, eu quero ler o versículo 18 do capítulo 11, que depois dessa conclusão que você deu, o evangelista David já citou também, aí vai dizer: quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, eu estou usando a Nova Almeida atualizada, tá? Então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Ou seja, não é mais exclusivismo nosso, né? Nós não somos o povo exclusivo. A salvação é para eles também. O Pentecoste visto e ouvido, o terceiro subponto, vai nos dar a ideia que tanto o Pentecoste judaico, que foi citado aqui, que tem propósitos diferentes, né? E eu achei muito interessante, e o livro de apoio vai trazer muito isso daí, essa ideia do propósito de Atos 2 e o propósito aqui de Atos 10, né, do falar em línguas. Mas tanto o Pentecoste gentílico aqui, o de Samaria, como também o de Samaria, bem como o Pentecoste judaico, foram marcados pela experiência do Espírito Santo, e em ambos os casos foi um Pentecostes visto e
ouvido, né? Então, assim, a gente imaginou que falou, eu acho que falou aqui. Não, aqui é visto e ouvido e todos perceberam. Glorificamos a Deus pela sua vida, por você que esteve conosco durante essa programação. Evangelista David, gratidão uma vez mais por dispor do seu tempo, da sua chamada para estar aqui enriquecendo, porque com certeza há pessoas que estarão sendo alcançadas não só com o propósito de EBD, que o nosso desejo, a minha oração quando eu dobro meu joelho é pedir, Senhor, quando esse programa chegar até os nossos telespectadores, os nossos internautas, que ele seja um canal de bênção. Talvez você está precisando de uma palavra como essa para despertar, né? Professora Thelma, obrigado, Deus abençoe. Também por dispor do seu tempo, estar aqui enriquecendo essa aula. Quem quiser te achar aí nas redes sociais, Thelma Guedes OFC, oficial. Thelma Guedes Oficial, Evangelista David, David Bruver, né? David Bruver. Thelma Guedes Oficial. OFC. OFC. Isso. Olha aí. OFC é oficial, mas é abreviado. Tá certo. Glória a Deus por isso. Tem conteúdos lá, você pode acompanhá-los. Se inscreva lá também. É bom a gente compartilhar e vocês vão ter conteúdos bons lá também. Louvamos a Deus pela TV Mão Amiga também, que sempre é nossa apoiadora, né? No sede de estúdio aqui, pela Virgem do Evangelista Daniel, Evangelista Enéia, a nossa querida irmã Raquel Silva, cantora, né? Quando você for convidar alguém para o seu evento, lembra aí que alguém para cantar, que canta com unção, com graça. Raquel Silva, aqui da TV Mão Amiga. Lembra disso, você vai encontrar facinho aí, tá bom? A conclusão diz assim, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas ou a todos os homens. Tito 2,11. Então essa graça maravilhosa. E eu deixo um convite para você. A próxima lição, a lição de número 12, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Glória ao nome de Jesus. Eu vou pedir para Evangelista David nos despedir com uma oração. Oremos, Pai, te damos graça uma vez mais por estar aqui nesse momento, aprendemos junto, Pai, te louvamos, também ensinando, Pai, sobre a tua palavra, te agradecemos. nos concedendo a tua graça, nos concedendo o teu amor, que o Senhor possa abençoar a vida dos nossos irmãos que estão nos assistindo pela TV, nos assistindo pelas redes sociais, pelo YouTube, que essas vidas venham a ser alcançadas, Pai, que venham a ser a cada dia melhores, Pai, para o teu reino. Em nome de Jesus Cristo te louvamos, te agradecemos. Amém. Amém. Nos ajude aí compartilhando, se inscrevendo. Você nos acessa no YouTube, no Facebook, no Instagram e também pela TV Mão Amiga. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E lembre-se, domingo pela manhã tem EBD.